Todo ano, no dia 1º, a igreja comemora, no dia 1º de novembro, a festa de Todos os Santos. E logo depois, a festa de Finados. Só que a igreja no Brasil pediu a Santa Sé para a festa de Todos os Santos, que é um preceito, para ser transferida para o domingo próximo. Por isso mesmo, então, no dia de hoje, nós comemoramos a festa de Todos os Santos. Na primeira leitura, São João tem uma visão. Ele vê 144 mil das tribos de Israel diante de Deus, dos que foram salvos. Se a gente for pensar bem, considerando quão numeroso foi e até mesmo ainda é o povo de Israel, 144 mil são pouquíssimas pessoas que foram salvas dessas tribos, dessas 12 tribos de Israel. Entretanto, São João continua dizendo que depois ele vê um povo tão numeroso que não pode ser contado. E esse povo numeroso, ele vem de todas as raças, nações, tribos, povos da terra, ou seja, dos 4 cantos da terra. Quem são estes? Estes são todos nós católicos, os que já se foram, e nós católicos que podemos um dia também ser salvos. Então, a igreja hoje, ela comemora justamente essa multidão que está diante de Deus na glória. Nós temos, podemos dizer, 2 tipos de santos. Temos os santos canonizados, ou seja, aqueles que a igreja constatou virtudes heróicas nele, e então ele foi para o cânon da igreja para servir em primeiro lugar como exemplo e para ser o nosso intercessor. Depois nós temos um segundo tipo de santo, que são todas as pessoas que já estão na glória de Deus, porém não foram canonizadas. Então a igreja sabiamente colocou um dia para comemorar todos estes santos, homens, mulheres, que fizeram uma boa aventura aqui na terra. Por isso mesmo, hoje o Evangelho é o sermão da montanha, as bem-aventuranças. Jesus dizendo, bem-aventurados pobres em espírito, ou seja, os humildes. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados que promovem a paz, bem-aventurados que são perseguidos por causa do nome dele. Bem-aventurado é aquele que fez uma boa aventura aqui na terra, ou seja, como diz São Paulo, combateu o bom combate, guardou a fé, estava durante a sua vida constantemente buscando a Deus, buscando a sua salvação. E por isso então hoje vem a face de Deus. E esses homens e mulheres que foram salvos, essa numerosa, que como diz São João, ninguém podia contar, servem de exemplo para nós cristãos, porque eles conseguiram, eles lutaram, eles passaram por aqui e fizeram o seu papel de cristão, mesmo que seja breve, no último momento da sua vida, eles foram cristãos e então foram salvos, estão na glória de Deus. Serve de exemplo para nós. Nós que estamos aqui temos que buscar a nossa santificação, portanto, a nossa salvação. A santidade é uma vocação do homem. A santidade é a primeira vocação do homem. Todo homem é chamado a ser santo. Às vezes a gente olha o Papa, os bispos, os padres e fala assim, ao padre fulano, os padres têm que ser santo, padre tem que ser santo. E nós não temos que ser santos?
Todos nós somos chamados à santidade. E Deus vai cobrar a santidade de cada um de maneira individual. Quando nós estivermos diante de Deus no juízo final, Deus vai cobrar esta vocação primordial, a santidade. Vai cobrar se nós buscamos ou não sermos santos aqui na terra. Vai cobrar se nós, de fato, nós vivemos a nossa vida cristã. E aí você pode então se perguntar, né? Padre, como eu faço então para ser um bom cristão? Bem, o padre está falando isso já faz dias. É simples ser um bom cristão. Procurar ser uma pessoa boa, procurar fazer caridade, portanto, sendo uma pessoa boa, procurar boa convivência com os demais, mas, sobretudo, procurar a oração e o sacramento. Porque sem oração e sem sacramento, nenhum cristão pode se tornar bom, nenhum cristão pode se tornar santo. Então, dar valor, sobretudo, à Santa Missa, dar valor à Santa Missa, à confissão, à Eucaristia, isso nos santifica. A missa, a igreja, é o local onde nós lavamos a nossa alma e nos alimentamos do pão que nos dá força para nós sermos bons cristãos. Por isso que é tão importante nós irmos à missa. Por isso que o padre fala sempre da importância da confissão. A confissão tem que ser algo frequente na nossa vida. Tem que ser algo frequente no nosso dia a dia. Afinal de contas, a confissão é um banho na alma. Se a gente fica muito tempo sem tomar banho na alma, nossa alma vai ficar suja. Então temos que buscar a confissão. Temos que buscar a nossa conversão, buscando a força de Deus através dos sacramentos e através das nossas boas ações. E eu queria falar com vocês algo que foi impactante para muitos. Então nós ficamos sabendo da morte daquela cantora famosa, Maria Mendonça, que morreu anteontem. E o Brasil todo ficou, eu não vou dizer comovido, as pessoas não se comovem muito nesse sentido, ficam impactadas. É como se tivesse um choque de realidade. Por quê? Uma pessoa jovem, famosíssima, conhecida além Brasil, de 26 anos, com uma vida toda pela frente, depois, num piscar de olhos, veio a falecer. Deus permite, não quer, permite essas coisas para nós também pensarmos sobre a brevidade da nossa vida. Afinal de contas, quem de nós sabe até quando será o nosso último dia? Ninguém sabe. Eu não sei se vocês se recordam bem, mas domingo passado eu ainda falei assim, muitos que estão aqui não vão estar mais ano que vem. Então eu repito, nós temos que pensar sobre a brevidade da vida. Tem gente que eu falo assim, um dia a gente vai morrer. Não gosto de falar disso não, padre. Não gosto desses assuntos de jeito nenhum. Pois comece a gostar. Porque a morte, infelizmente, é algo que todos nós vamos passar. Então nós temos que buscar estar preparados. Buscar combater o bom combate da fé. Não podemos nos entregar às artimanhas do diabo. Nem que seja que você está morrendo já de lutar, está nas últimas, mas não se entregue ao diabo. Se nós estamos, por exemplo, numa guerra, ou melhor dizendo, se nós vemos uma guerra na televisão, a gente vai ver que durante a guerra, aqueles soldados que estão no meio da batalha podem até ter perdido um braço, estarem todos ensanguentados, mas eles lutam até o fim para defender a sua pátria, a sua vida, os seus irmãos. Assim deve ser nós também. Nós somos soldados de Cristo. Lembrem-se do sacramento da crisma, que nos torna soldados de Cristo. Então, o cristão que se entrega para o mundo e não luta, ele se tornou um apóstata. Está negando a sua fé.
está negando o seu sentido batismal, o sentido do seu batismo. Então nós temos que lutar, temos que buscar a nossa conversão, buscar a comunhão com Deus, buscar estar com Deus. E para terminar, eu quero dar mais uma ênfase na confissão e dizer o seguinte: existem pessoas que, infelizmente, não vêm à igreja. Tem gente que fala até que é católico, que é cristão, e diz assim: eu não vou na igreja porque eu tenho minha fé aqui e não preciso de igreja. Quando nós escutamos uma pessoa assim, nós temos que repreendê-la. Nós temos que dizer: olha, quem somos nós para não precisar da ajuda da igreja, né? A pessoa que diz isso, ela não entende nada do que é fé. Então nós temos que instruir, temos que fazer o nosso apostolado, trazer essa pessoa para o sacramento. E depois também eu queria falar sobre a confissão dos católicos. Eu percebo que pouco a pouco, menos católicos se confessam, menos católicos buscam o sacramento da confissão. Se a gente fazer uma pergunta assim para os católicos: vocês acreditam no batismo? Sim, acreditamos. Acredita na crisma? Sim, acreditamos. Acredita no sacramento do matrimônio? Sim, padre, eu sou casado na igreja. Acredita no sacerdócio, no sacramento da ordem? Sim, padre, eu acredito. Acredita na confissão? Eu não confesso com homem, não. Comedor de feijão que nem eu. Você acredita nos outros 6 sacramentos, mas não acredita na confissão. Por quê? Porque você é um covarde. Um covarde. Um cristão covarde. Não acredita na confissão porque é covarde. Ah, padre, mas não, padre. Admite que você é covarde, que você é amedrontado, que não tem coragem, tem vergonha de admitir os seus pecados. É muito melhor do que ficar inventando desculpa. E falar: não sei, eu não confesso com o padre, ele é homem que nem eu. Então faz o seguinte: não vai no médico mais não, ele é homem que nem você não precisa do médico, afinal de contas. Não vai num psicólogo, afinal de contas você não precisa, ele é homem que nem você. Quando você tiver de construir uma casa, você não chama um pedreiro, você mesmo faz, afinal você é homem que nem o pedreiro, não é não? Para que você precisa do pedreiro? Então, nós precisamos da igreja, precisamos da confissão. E dentro desse gancho da confissão, quero chamar a atenção também das pessoas que se acham santas dentro da igreja. É muito triste isso. Tem gente que vem confessar comigo e fala assim: padre, eu não tenho pecado não, eu acho que eu não tenho pecado não, eu rezo, eu faço isso, eu faço não sei o que, eu faço caridade. Aí eu falo assim: meu Deus, manda uma auréola para a cabeça dessa pessoa, que santo. Estou diante de um santo. Olha que bonitinho, né? Vai tomar vergonha na cara, que não tem pecado. Todo mundo tem pecado. E aí você vai ver essa pessoa depois, ela causa intriga com todo mundo dentro da igreja. Ela é fofoqueira, ela fala mal de Deus e do mundo. Ela não dá certo com o marido, vive em pé de guerra com o marido e é santo. Não tem pecado não. Mas o capeta está preparando um garfinho especial para você lá. Então, falei para vocês das pessoas que não se confessam, que infelizmente é a maioria. E o que eu acho estranho é que assim, a maioria não se confessa, mas a maioria comunga. Não dá para entender isso. Falta a missa, depois tem coragem de entrar na fila de comunhão. Ah, eu faltei a missa domingo passado. Aí eu vou lá e comungo. Está comungando a sua própria condenação. Aliás, tem gente que vem confessar comigo e diz assim: padre, eu falei mal dos outros, beleza, pecado. Eu julguei, beleza, pecado. Eu menti, tá, pecado. Aí acende uma luz na consciência do padre, né? Ele faltou à missa. Ah, mas ele faltou à missa, certeza que ele faltou à missa. Aí termina, tem mais alguma coisa? Tem não, padre. Só isso mesmo.
E a missa, que você não foi? Ah, é mesmo, né? Não fui mesmo, não. Ou seja, o que é a missa para essa pessoa? Não é nada. Uma mentirinha que ela conta, ela dá mais peso do que faltar a missa domingo. Não é nada a missa. É como se o sacrifício, o sacrifício de Cristo está acontecendo, você passa, vê a cruz, eu tenho que ir para a fazenda. Eu tenho que ir, estou recebendo visita em casa. Então, os sacramentos são necessários para a nossa salvação. Quer ser salvo? Busca os sacramentos, busca a conversão, busca fazer o bem. E então, peçamos também a ajuda destes inúmeros homens e mulheres que conseguiram atingir a graça do céu, para que eles então, intercedendo por nós, possam conseguir de Deus graças e bênçãos para que nós também consigamos. Que a Virgem Maria, que é a rainha de todos os santos, reze e interceda por nós, junto a Deus, junto a Jesus, para que nós também sejamos salvos.